Olá, este é o programa Universo Holístico, eu sou a Sandra Costa e a nossa conversa de hoje é sobre um tema extremamente polêmico dentro da nossa sociedade: a morte. A morte significa o fim de um ciclo, seja ele de vida, de um relacionamento, de uma amizade, de um trabalho, de um período de uma viagem. Nós não fomos ensinados a lidar com a morte ou com as finalizações de ciclo. Se a gente pensar na morte em termos físicos, nós sabemos, inconscientemente e conscientemente, que nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Este é o processo de qualquer ser vivo. Mas na nossa cultura não existe a conversa sobre esse assunto quando chega o fim da vida. Não existe a conversa sobre fins de ciclos. Nós não fomos ensinados e não aprendemos no decorrer da vida, mesmo com vários processos, a lidar com as finalizações. Nós não somos ensinados a lidar com o luto, a falar sobre os nossos sentimentos, a expor aquilo que nós estamos sentindo naquele momento de fragilidade. Muitas vezes, quando passamos pela morte, de novo no sentido físico, ou nesse sentido de finalização de um emprego, de um relacionamento, de um término de uma viagem, enfim, nós não podemos expressar o que nós estamos sentindo. As pessoas dizem: você não pode chorar, você tem que melhorar, você tem que dar a volta por cima, você tem que mudar a sua vida. Mas não se permite vivenciar esse luto. Antigamente os especialistas diziam que o luto ele demora de 6 meses a 2 anos. Hoje já há estudos que comprovam que não existe um prazo limite, porque cada pessoa reage de uma forma. Então cada um tem uma vivência, uma experiência e vai reagir de acordo com aquilo que precisa. Cada um tem o seu próprio tempo. E às vezes é necessário a ajuda de alguém de fora, um especialista, um terapeuta, um psicólogo, alguém que possa dar um suporte para a pessoa lidar com aquela perda que ela teve. Como eu disse, infelizmente na nossa cultura não existe a conversa a esse respeito. Lá no Oriente e as culturas indígenas, eles vivenciam isso com mais naturalidade, porque encerrar ciclos faz parte da vida. Nossa vida é feita de ciclos. Temos os ciclos dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, das horas. Mas nós não paramos para olhar para isso. E quando um ciclo se encerra, que vem através de uma morte, seja ela simbólica ou não, isso é doloroso. E, como eu disse, nós não conseguimos expressar essa dor. O fato de ser doloroso não precisa causar sofrimento. Dor a gente sente. E quando a gente se permite expressar essa dor que estamos sentindo, fica muito mais fácil, muito mais leve lidar com essa condição. Excluir a dor, fazer de conta que nada está acontecendo, passar por cima disso como se nada houvesse ocorrido, isso é um erro. Isso vai causar um problema e um transtorno. Então, não que não sejam necessárias muitas vezes algumas medicações num processo como esse, mas as medicações às vezes mascaram aquela dor que a pessoa está sentindo, aquele sentimento, e ela fica meio alienada, ela não consegue passar por aquele processo. Então é necessário que a gente entre em contato com isso e em frente, porque nós precisamos aprender a lidar com as finalizações de ciclo, com as mortes que a vida nos traz. Então, se você quiser saber um pouquinho mais a esse respeito, entre em contato conosco através das redes sociais. Semana que vem eu volto com outro assunto.